Bem-vindo a mais um convidado nada óbvio. E hoje, gente, tem uma convidada nada óbvia, mas muito especial. Eu vou ler um pouquinho para vocês, um breve resumo sobre ela. Olha só. Ela tem uma trajetória marcada por disciplina, tradição e um desejo incansável de impactar vidas. Ela é nascida de São Paulo, então ela é paulistana. Vamos ver se ela fala paulistano ou se ela fala campineiro. Em uma família de origem italiana. Ah, tipo eu. Ai, gente, também tô tentando tirar a cidadania. Vamos lá. Casada, mãe de duas meninas, a Giovana e a Valentina. Com 15 anos de experiência, ela ocupou posições estratégicas no mundo corporativo, ela empreendeu, ela se tornou mentora e consultora em desenvolvimento humano e hoje ela é uma especialista renomada em etiqueta social e corporativa. Tipo, Débora, comporte-se hoje muito bem neste programa. Já impactou mais de 7.000 pessoas com seu trabalho. Mais recentemente, alguns acontecimentos marcantes reacenderam o desejo de ajudar o outro. E eu acho que ela vai falar sobre isso aqui. O que mudou? Onde mudou? Quando mudou? O que ela aprendeu durante essa jornada? Como a etiqueta vai muito além das boas maneiras e como isso influencia diretamente as nossas relações pessoais. Se você ficou curioso em saber quem é a nossa convidada, está aqui Lauren D'Angelo. Obrigada, Débora. Gente, eu sempre faço mas eu falei assim pro Rony. Rony, hoje eu vou me comportar um pouco mais. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui. A gente agradece, porque você tem muita coisa para ensinar para nós. É eu que aprendo com vocês. Não, e com o programa. Então é recíproco. Vai e vem. Vai e vem. Ó, vou começar pelo começo. Eu queria que você falasse um pouquinho, de forma muito breve, por que você entende que hoje o papel que você tem, o trabalho com mulheres, que eu sei que você vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas como que isso é tão relevante para mulheres cristãs? Obrigada pela oportunidade de falar exatamente sobre esse tema. Ok. Nessa jornada minha de desenvolvimento, não só na área corporativa, e não tem como a gente se separar da vida pessoal, eu entendi que cada oportunidade que eu fui tendo ou alcançando dependia muito das habilidades que eu tinha ou não tinha, imediatamente proporcional. E a vida cristã, eu entendo claramente que cada uma de nós tem o seu tempo, tem o seu momento, a sua velocidade. E o meu processo em particular, eu entendi como a virada de equilíbrio para tudo aquilo que a gente busca muitas vezes na sociedade ou recebe informações no nosso, eu vou dizer, tanto desde a infância, na tua família, né? nas referências de onde a gente convive, onde a gente está a maior parte do tempo. Sim. Então, a gente vai construindo a nossa experiência, o nosso repertório e vai se transformando diante, né, da dificuldade, do acerto e do erro. E via velocidade, como mudou quando a gente busca uma maturidade espiritual ou uma informação maior para poder compor isso tudo. Então, muitas vezes a gente tem informação superficial, eu vou falar da minha história, né, tanto de referência familiar, entendia que era importante, mas não tinha aquilo na prática, né? Eu digo, vou falar diretamente para as mulheres quando entende que o caminho é único, eu digo de menos sofrimento, menos queda, menos desafio, menos tristeza, tudo menos das coisas negativas por falta, muitas vezes, de conhecimento, informação e até a própria desobediência, porque muitas vezes a gente tem a informação, mas ainda precisa daquele processo individual para poder aceitar pra aquilo. Obedecer. Isso mesmo. Sim. Ou, às vezes, até mesmo entregar. Parar de ser senhora de si. Sim. Que às vezes a gente também quer assumir o comando das coisas, entendendo? Porque nós vivemos numa sociedade em que a mulher ela é totalmente empoderada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Que é triste essa palavra e perigosa. Essa palavra, eu já falei em outros podcasts. Você que assiste já sabe. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de lidar com ela, mas a gente vai desmistificar um pouquinho. Vamos ver se é do meu time. Ah, tenho certeza que sim. Olha só.
Como você vem de uma família italiana, parla italiano? Parla italiano? Não, gostaria. Nem eu. Comecei a fazer aula, gente, mas foi um... Nossa, que tristeza. Eu misturava o inglês com o espanhol, com o português, mas italiano mesmo não saía. Como é que você entende hoje, até no jeito de ser mãe, no jeito que você se comporta no trabalho, como que a influência dessa ancestralidade, ela faz parte da tua vida? Demorei para para dar nome para essas coisas, Ok. né? Mas consigo ver tanto o lado bom como o lado ruim. O ruim, eu digo assim, os que menos me favorecem hoje em dia. O positivo, que eu adoro, que é essa coisa de casa cheia, mesa farta, reunião. E não tinha negociação, era critério absoluto, todo domingo, brigado ou não, era todo mundo junto, não tinha negociação, não tinha sair da mesa daqui a pouco, enquanto o nono não saía, enquanto o patriarca. Okay. Então, aquilo ali para mim, como era mandatório da cultura, hoje eu sinto uma grande perda, né, por observar como a gente vem negligenciando aqueles momentos que eram tão naturais. A mesa, inclusive, né? É exatamente esse universo atual, que eu reforço muito, que tem a ver com esse lado cristão, que tudo se conversa, Sim. né? Tá alinhado. Sim. E o lado negativo da cultura, que eu também demorei muito tempo para ver, que era o jeito raiz de ser, não tinha meio do caminho. Então, sim, meu pai era romano, ele veio de navio, não era que vinha do voo, não. Eu vi dentro de casa muitas referências que me deixaram muito confusa e eu levei muito tempo sozinha, infelizmente ele já se foi, mas para entender que aquilo não podia fazer parte, ou aquilo não cabia. Eu tô falando de preconceito, eu tô falando das coisas que meu pai determinava, com quem eu não podia andar, e não podia conviver. Então, se a pessoa fumava, se a pessoa tinha uma tatuagem, e assim ia, uma lista enorme, mesmo que eu não entendia por que eu tinha que ficar longe daquelas pessoas, né? Você obedecia. É bom, é ruim. Ok. Era obediência só. Então, tinha esse desequilíbrio deles, que vinha assim... Que era cultural. Que hoje totalmente, eu brinco ainda, como é que ele ia sobreviver no dia de hoje? Acho dos mimizentos. Nossa, meu Deus. Coitado. Eu faço a analogia que eu falo, ele ia Persona não grata, raiz, provavelmente, raiz. né? Então, mas eu consigo carinhosamente honrá-lo. Sim. E entender que eu não tenho dúvida que eles deram o melhor que eles podiam, na condição que eles tinham. Sim. E com o recurso que eles tiveram e da forma que... E você é aquela mãe, aquela matrona, assim, italianona, que põe debaixo da asa? Você tem esses isso? episódios. Tem flashes? Tenho. Sinto que eu sou leoa, às vezes, sem critério, né, por justiça. Sim. Sinto que sou muito justiceira. Tem coisas assim que não tenho tolerância. Okay. Aí você fala, nossa, mas é o equilíbrio. Você vai falar o tempo todo aqui de equilíbrio. Falo. Mas quando é sobre justiça, valor e princípio inegociáveis, aí você vai ver esse meu lado. Mas aí eu acho que entra um pouco Nem também... precisa ser da Itália, não mas está precisa. muito forte para mim. Que tem coisas que eu não vou negociar. Tá certíssima. Aí eu me lembro daquela passagem em que fala, não vos amoldeis, não vos conformeis, né? Então, assim, tem coisas que a gente não pode negociar. Então, diferente de ir para o confronto para prejudicar o próximo, não. É diferente. Sem tirar o time de campo, a hora que tem que tirar. Isso aí. E isso, para mim, é leoa tanto quanto, né? Vem com a prole para cá. Isso aqui aí. a gente não se envolve, não se explica, não negocia, não... Então, é nesse sentido de, sim, percebo que consigo Então, tem uma italianona ali, olha, a gente já percebeu. Serra até o punho. E aí, me conta um pouquinho da sua jornada, porque a gente vai falar nós estamos aqui no Nada Óbvio, então vocês vão entender o porquê dessa não obviedade. Não obviedade? Existe isso? Enfim... Fala para mim um pouquinho dos seus primeiros passos na vida profissional. Como é que você entrou no mundo corporativo? Como é que você é formada em quê? O que você fez? Fala um pouquinho de você como profissional. Então, vamos lá. Eu nem gosto de falar muito das graduações que eu não atuei, né? Então, eu falo daqueles diplomas que não me favorecem. Fiz terceiro grau, tudo, mas não experienciei. De novo, consigo tirar proveito. Tenho diploma de arquitetura. E sei o quanto na criatividade eu fui estimulada e muitas coisas que eu consigo carregar para o dia de hoje, mesmo não atuando na área, especificamente falando.
mas consigo tirar proveito, porque para mim tudo é somatório, Sim, né? Dentro sim. desse... Mas vai ouvir falar pessoas, desde pequena. Então, minha mãe falava, você fica pendurada era telefone de linha naquela época, e ela abria extensão, que é um outro telefone que ficava na mesma casa, em outro ambiente. Mas e ela ela dava via uma por horas. seguradinha. Existia um preço pelo tempo de ligação. Lauren, calma, não fica falando muito isso, porque depois vão achar que a gente E ela sabe falava, o que é. você se acha mãe de Ná, ela fazia associações, você se acha terapeuta, todo mundo te liga para conselho, e eu pequenininha ficava pendurada, adolescente, pendurada no telefone, eu era Falando, agregadora, então esse lado humano, Ok. que eu vi na faculdade, vi em alguns lugares, desafio para exatas, desafio para... Então, parece que eu sempre tive, né? Mas e a arquitetura, essa de... ela é mais humanas do que exatas, não é? Depende, tem muito cálculo, né? Tem muita parte estrutural, tem muita parte... Então, assim, ele tá um meio a meio e eu sei, assim, o que eu tive que fazer muito esforço para passar o check e onde eu surfava. Entendi. Você não precisa estudar para ir lá. Sim, sabe? Sim. Então, eu sempre tive essa clareza. Agora, olhando assim, claro, de novo, as oportunidades que foram acontecendo em negócios de família, que foram franquias, aonde eu ia para que lado? Humanas. Okay. Sempre cuidando de gente. Isso mesmo. Então, era na formação de equipe, era na parte de RH, Então, eu fui vendo os desafios que eu ia encontrando, né? Por óbvio, eu era muito nova. Então, a faculdade foi estar atuando com gente no dia a dia. Então, esses negócios, fui indo para associações comerciais, SESC, SENAC, todos os cursos que tinha gratuito, online. Eu sempre fui uma consumidora e adorava. Então, era treinamento de... liderança enfim, X. Tudo que você pode imaginar, curto, longo, o que tinha, né? Eu adorava já estudar isso nessa área. E sim, era aquela assim, sem resistência, né? Eu praticava, e batia e voltava, eu testava, eu duvidava. Eu ia para campo e só fazia o que me mandavam. Entre acertos e erros, aquilo eu fui me encantando. E que conheci uma das, que foi, que virou um negócio como cliente, uma empresa maior, inclusive eu tenho o maior orgulho de dizer que ela é centenária e por muitos anos eu busquei outras graduações e formações dentro dela mesmo, que é na área de gestão de pessoas. Então, tinha, claro, vários produtos, eu digo, desde o vendas, liderança, a comunicação. Então, existia realmente formações universitárias fora, que fazia formações individuais, a gente chamava de para cada currículo desse. Então, claro que dentro desse meu negócio, eu fui sentindo necessidade para formar equipe, para sair do eu presa. Então, você deixa de ser a liderança que funciona, né? Aquela sozinha. Sim. Quando você vai do eu por nós, foi muito dolorido, é uma profissão do zero. E essa empresa, que eu representei por mais de uma década, que tive depois sublicença, ela que me formou. Dentro não só do próprio negócio, mas na prática, validando, porque tinha que ter congruência com o que a gente aprendia, o que a gente ensinava. Então, é um treino eterno, né? E você se considera, assim, naquele momento, tá? Porque provavelmente a gente está falando aqui de maturidade, a gente aprende com os nossos erros e acertos. Você se considerava, naquele momento, qual tipo de líder? Uma líder que era acolhedora? Ou você era uma líder mais... dura? Como que você se comportava? Vamos lá, você quer o começo? Não, porque assim, eu quero só saber acontece, aonde Débora? mudou, porque você mudou O sua visão, conhecimento né? e a informação me trouxe hoje uma ponderação que a flexível Sim. é a mais assertiva. Então, sim, a Lauren já foi acolhedora, e hoje eu consigo ter clareza aonde precisei ser mais firme. Então, eu consigo transitar, dependendo da demanda, aonde, dentro desse universo corporativo, que ainda, infelizmente, é muito... Eu vou falar da minha experiência. Predominantemente masculina. Sim. E que foi um treino, e tanto para poder entender aonde eu precisava ter um posicionamento mais firme, aonde eu tinha que ser, descer para a intuição ou mais amorosa, entender das emoções das pessoas, entender do que atende aquela pessoa. Então, ser um líder flexível, onde eu transitei pela firmeza, pelo acolhimento, e aqui está o potencial e a diferença de degrau de um líder para o outro. Então, eu afirmo, defendo... E é aprendível? Isto é aprendível? Essa é a melhor notícia, essa é a melhor pergunta até agora.
Porque essa daqui, para quem pensa que liderança é algo nato, não. É aprendível. Altamente treinável. E isso eu vivi, não só com metodologia, mas vi com os olhos. E hoje, né, a transição que eu fiz para mentorar individualmente é exatamente no encantamento de individualizar e pontuar o que a pessoa precisa desenvolver para poder ir para outro nível. Fala para mim, por que você está contando toda essa história de transitar, agora você tornou-se mentora. Você saiu de uma posição em que você liderava muitas pessoas, tornou-se mentora, até por conta da sua experiência, mas por que você decidiu fazer isso? Porque você entendia que as pessoas tinham alguma necessidade, ou você viu um viés no mercado, ou era algo que ardia no seu coração? Por que você se tornou mentora? Porque são coisas totalmente diferentes. Ainda bem. Demorei para entender que mesmo um método muito bom, quando é entregue no coletivo, existe... Eu perdi alguns soldados, eu não conseguia acessar a maior parte das pessoas num conteúdo coletivo, porque as pessoas têm momento diferente, necessidade diferente, dor diferente, por melhor que seja o processo e o método. O individualizado, quando eu tinha um atendimento diferenciado por alguns clientes, quando eu fazia os corporativos em company pontual, quando eu comecei por, naturalmente, pessoas virem com demandas individualizadas, que já vem com a necessidade, ou já vem com vontade, ou já é diferente daquele que a empresa pagou para estar lá, ou não sei por que nasci, ou me obrigaram a estar aqui. E eu não conseguia salvar esses soldados, muitas vezes, que caíam dentro do nosso processo. E a diferença de ROI, porque a gente mensura tudo. Então, aquilo começou a me encantar demais. Eu falei, gente, dá para olhar para aquela que está com vontade. Dá para dar uma atenção diferenciada para aquele... Aí a alegria de qualquer instrutor, treinador. É a pessoa receptiva e falando num ponto de dor, num sinal amarelo, não posso mais. Ou na raiva. Ou na... Você fala, vem aqui que tá fácil. Porque aí, para provocar, você tem abertura, estimular, e, lógico, e a pessoa abraçar e ir para ação, a probabilidade sempre é muito maior. Então, acabou essa transição, na verdade, de muitas horas, porque eu desmedi completamente nessa área corporativa, de tanta paixão, ceguei, até perder a qualidade. Não lembrava o nome das pessoas, porque eram turmas todas as noites. Eu vivia na estrada, abandonei a família. Abandonei, essa é a palavra, porque eu não dizia não para os trabalhos. Então, era ponte aérea toda semana, era Rio de Janeiro formando equipes em outra cidade todo final de semana fora, era de sexta a domingo. E eu estava numa ilusão social, capitalista, numa emoção do que eu estava vivendo, até o esgotamento, até ter prejuízo das coisas que nunca vi como as mais importantes no mundo. Então, esse processo do teste, do acerto e do erro, do desequilibrar para voltar a equilibrar. Então, foi tão natural o dia atual como mentora individual, na potência do que não façam, calma. Cuidem com a emoção da internet, com o que vendem, calma, dá para ter filtro. É muito perigoso, dígito é muito perigoso, número perigoso, entendam bem. Eu sei que é algo que vende muito bem, né? As pessoas fazem promessas assim que... mirabolantes, né? E que não é aqui que mora o valor, não é aqui que mora a mansidão, não é aqui que aí eu vou pro lado, né, cristão, que eu falo que eu demorei demais, que eu patinei demais, que eu fiquei muito encantada com muitas coisas que eu tive acesso, porque eu tinha mais recurso. Você falou que você abandonou a família em prol do trabalho, ok. Você fez isso por amor ao trabalho? Ou era uma necessidade? Ou você não percebeu que você estava fazendo isso? Tive as ambas situações. As todas duas aconteceram. Ok. Então, tive sim episódios por necessidade, não negociava, né? Lógico, garantindo que estavam sob cuidados, as filhas, né? Que estavam para prover algo necessário. Bom para ele. Então, isso aqui é uma coisa. Esse episódio eu tenho claro. Agora, o de ficar também desproporcional, né, em já ter o suficiente e não saber dizer não, e querer mais, e aí vira a negligência. As filhas pedirem e eu não dar ouvido, também aqui houve uma negligência inconsciente e consciente. Agora, vou fazer um papel para mentora. Mentora,
a gente ama muito o que a gente faz. Vamos dar um exemplo claro para as mulheres que trabalham e elas amam aquilo que elas fazem. Amam. Elas amam a família também, enfim, mas elas se veem, e hoje, assim, o mundo falta hora no nosso dia, não falta? Às vezes, não sei você que está me assistindo aí, assistindo a gente, às vezes o dia podia ter umas 28 horas, 30, mas a gente ama aquilo que a gente faz, e aí começa a entrar em uma reunião, em outra, enfim, ser chamado por uma coisa. Aonde que a gente encontra o equilíbrio? Como é que eu encontro o equilíbrio? Nós estamos falando com mulheres cristãs que trabalham, que estão galgando posições, que fazem aquilo que amam, mas elas também têm uma família que elas, na verdade, deveria ser o primeiro ministério, né? É o primeiro ministério. Como é que a gente encontra equilíbrio nisso? Viu? Isso não estava no roteiro. Peguei ela. Rony, peguei ela. É uma pergunta maravilhosa, porque todo dia conscientemente eu ainda foco nisso. Não alcancei. E tô bem com essa resposta. Porque por várias vezes eu entendi... a gente tinha uma prática de fazer a roda da vida, né? Uhum. Que são várias áreas, como lazer social, física, espiritual. Né? Então, é aquilo que é público, Sim. quem dá um Google, escreve ali, vai encontrar facilmente. Sim. E é muito injusto hoje eu querer dar uma receita sem saber o conceito, ou momento, ou contexto daquela pessoa. Vou falar da minha mentorada. Jamais eu daria uma resposta que hoje está funcionando para mim, supondo que essa resposta equilíbrio é a mesma para outra pessoa. Então, de novo, dependendo da urgência, por muitas vezes, é necessário desequilibrar. Uhum. E defendo o desequilíbrio e tranquilizo com o desequilíbrio momentâneo, muitas vezes, numa mentorada. Agora é hora de olhar para cá. Uhum. Agora é hora de dar atenção aqui. E agora é hora de deixar desequilibrado tal área, tal área, tal área. Mas tem que ter data, tem que ter prazo. Tem. Eu vou falar desde uma negligência física, um horário, né, uma qualidade de sono que te prejudique durante o... Entende? Então, qualquer área da vida eu posso desequilibrar, desde que eu esteja consciente de por quanto tempo, qual é a área que eu tenho que dar mais energia. E qual é a meta para ser... A tranquilidade para viver desequilibrada. Então, hoje, falar para você que eu quero todas as áreas eu nem acredito nisso e tá tudo bem se você pensa diferente de mim. A minha vida na prática qual é o seu bem-estar hoje? Ou qual é a sua resposta de sucesso hoje? Ou qual é o seu equilíbrio hoje? Qual é a área que você precisa dar atenção? Sim. Então, no desequilíbrio, fique em paz. Eu até pergunto isso porque, assim, a gente vê, por exemplo, mães de 3 filhos que trabalham pra caramba. E aí, às vezes, a gente se pega... você gosta daquilo que você faz, mas realmente é muito difícil encontrar o equilíbrio que o mundo prega e aquilo que nós cremos. Então, assim, eu busco sempre pedir para o Senhor sabedoria no meu dia, na divisão de tarefas, no cuidado com as crianças, no cuidado com a equipe, com os clientes. Mas, às vezes, tem que dormir 1h30 e acordar umas 6h30. Nossa, é bem difícil isso, gente, mas já confessei aqui. Mas, ouvindo de você, eu fico até mais tranquila, porque assim, não sou só eu que vivo desequilibrada, né? E nós precisamos tomar cuidado, Débora, com as coisas que comercialmente ou até o marketing vende. Sim. Bate de uma forma muito forte para as pessoas. Sim. E existe um universo de comparação da nossa natureza e que prejudica mais em terra do que... Você acabou de dar um exemplo perfeito. Cuidado com as culpas. Porque se eu tô aqui 100% na maternidade, eu não tenho receita para prover, eu ter voz não sei aonde. Se eu vou buscar uma autonomia financeira para voltar a ter voz, eu negligenciei aqui. E eu sinto sozinha, ninguém tá me cobrando. A minha culpa por ausência, será que alguém vai fazer melhor pelo meu, né? Dependendo da idade. Então, calma. Tem tempo para tudo. Calma. E assim, cuida, porque muitas vezes eu falo, nós somos, né? Nossa maior... Muitas vezes até... mas é interessante isso que você me falou. Da maternidade, né? Diante desses 3 filhos. Sim. E querer também saciar outras áreas. E até as mulheres que,
por algum motivo, por exemplo, elas saem do mercado, optam por ser mãe em tempo integral, e aí bate a culpa. Porque, puxa, eu não estou sendo, entre aspas, né? Eu não estou sendo financeiramente ativa, ou eu não estou sendo ouvida. Agora, para as mulheres aqui. Eu vou tirar todos os homens da jogada. Meninos, porque desliga, põe no mudo. Nós fazemos isso conosco. Sim. Né? Então, eu digo assim, eu posso falar de mim. Eu demorei muito para dar valor para o papel da maternidade. E isso aqui é muito sério e muito importante. Porque eu enxerguei valorização fora e não vi valorização da minha mãe em casa. E nem naquela tarefa contínua, desgastante, muito pouco reconhecida, não só pela sociedade, mas por nós, mulheres, porque eu estou dizendo que eu fui uma que não valorizava. Não vou dizer que eu nunca respeitei, não, respeitei, mas eu nunca enchi a boca para dizer, gente, eu sou do lar. Aquilo para mim soava como, gente, eu não nasci para ser do lar, parecia que eu enchi a boca para dizer assim, calma, nem que eu empate, eu vou pagar para alguém estar lá para eu poder estar no... Tá no rolê. Aí que o lado cristão vem. Por quê? Extremamente cansativo, desproporcional à energia que eu lutei para prover, para ter receita, prejuízo com a prole. Não precisam viver o que eu vivi, né? Eu digo assim, quero ter o prazer enorme de poder falar um pouco mais para quem se interessar, né? Em procurar e entender se vive algo parecido. Por quê? O lado cristão dá esse alinhamento e dá uma paz que eu demorei, né? Quase 40 anos. A mais velha praticamente já saiu de casa. Quando a chave virou. Da importância, da presença e da boca cheia. Da mãe servir, nutrir. E de perto ser referência e ser o exemplo de como a conduta dentro do lar. Amar o belo, amar o autocuidado, amar. E ter paixão por aquilo e nós, mulheres, sermos as responsáveis por nos defendermos, por enaltecermos, dentro do nosso meio, valorizar a maternidade, que hoje, de boca cheia, quando eu encontro uma mãe, eu falo coisas que eu jamais falaria. Porque eu vejo, eu sei o que é o desafio, o que talvez eu fugi ou não vivi o capítulo, e quando vejo mãe de 1, 2, 3, a minha própria irmã de gêmeos, fora do país, que não tem a rede de apoio, que nós aqui temos essa mão de obra de babá, tudo que não é realidade em muito lugar. Sim. E vi a minha irmã, que ela brincava, não são 10 unhas, são 40 para cortar. Não é mãe, são 2, não é tantas para lavar, para esterilização. Ela falava tudo aquilo dobrado. E eu achava que eu podia reclamar que aquele dia não deu tempo de eu escovar o dente ou lavar o cabelo. Você sabe que eu brinco que lá em casa são 60 unhas. Eu falo, meu Deus do céu, 60 unhas tem que cortar hoje, meu Deus. Agora, quando foi esse ponto de virada seu? Que você entendeu esse desequilíbrio e você falou, não é aqui. Precisou minha filha olhar nos meus olhos e dizer com todas as letras, bem devagar. Audível. Não seja trainer, instrutora. O que eu vou te pedir só é para que você seja mãe. E aí o silêncio se instalou. É qual a resposta que vem logo depois disso? Eu só estou pedindo para você ser mãe. Foi forte também porque o marido, de uma certa forma, eu desequilibrei nessa área corporativa, na energia masculina que funcionava e não sabia voltar para casa com a energia feminina. E eu tive acompanhamento, terapia, tudo que me ajudava, falava, Lore, tá certo, não tem pecado em ser leoa pontualmente em alguns ambientes, até para puxar comando, liderança, porque eram muitos homens e eu tinha muito pouco tempo para entregar o que eu precisava entregar. Então eu precisava de nível de escuta, atenção, respeito. E aquilo tudo para funcionar, eu levei muitos anos para construir. E aquilo funcionava. Até o mecanismo cerebral, né? É automático. Aí você criou habilidade naquilo, aquilo acabou. Funcionava, chegou em casa, imagina o general que chegava em casa. Eu imagino. Tô imaginando. Tô imaginando um pouquinho. Então o feedback da filha era assim, eu vou te fazer uma pergunta. Eu só vou pedir para que você não faça outra pergunta. E minha filha tinha 9 anos. Eu estava num piloto automático tão grande de tirar do outro o que o outro queria, o que o outro precisava, qual era a demanda do outro. Né? Sim.
que eu falava, nossa, eu não tô nem respondendo mais de um jeito simples. Aí elas me lideravam dizendo, eu vou te fazer uma pergunta, você pode responder só sim ou não? Porque elas não queriam exemplo, elas não queriam explicação, elas não queriam palestra. Toma esse soco, era na boca do estômago. Então não foi um feedback, nem 2, 3. Foram esses momentos que eu entendi que não estava funcionando em casa. Não estava funcionando em casa e aonde entra a presença de Deus na sua vida. Para que isso, porque assim, entendo que situações acontecem na nossa vida que nos fazem enxergar Então, na dor, mudança. Débora, na dor. Quando a casa desabou, quando estava tudo desestruturado. Então, E aí- porque o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Não, não era pescoço de nada nem ninguém. Porque eu fui para um universo paralelo. Tinha prazer aquilo, me orgulhava daquilo, achava que estava provendo também. Papéis trocados. Só que eu não tinha consciência nem da forma milenar o quanto aquilo era antinatural. Porque me cansava. Eu tô antinatural. Aquilo não era a minha natureza. E por que eu estava tão... Né? Porque uma vez na necessidade e urgência, precisei assumir o comando do barco. Aí foi. Então você Continua. fala, nossa, mas eu vivi aquilo como se fosse a verdade absoluta por muito tempo. Então, mulher, você que está me ouvindo e faz sentido para você, observa se você está na medida. E se está funcionando em todos os lugares. Então, se a primeira pergunta lá de trás, você quer ser assertiva na liderança, saiba a hora de dar o comando e saiba a hora de ser mais, né? Dá um passo para trás. Isso aí. E aí, quando você encontrou a Cristo? Então, conversando com uma amiga, então falei da dificuldade que eu estava tendo em casa, da desordem que estava. Falei, nossa, a gente fala tanto da roda da vida. E eu desequilibrei, mas eu quase zerei. Porque o sucesso que eu estou tendo aqui... Ali. Não, e na roda da vida estava imediatamente do lado oposto à família. E aí essa amiga falou, você já cansou de ver pessoas que têm resultado financeiro, workaholic, blá, blá, mas a negligência que é em casa, até no papel masculino, quanto eles conseguem negligenciar em casa? Sim. Sim, consigo perceber. Então, Laura, por que você... Aí me apresentou um casal de pastores. Porque uma coisa é eu falar na boca que a família vem de uma família católica e a gente levava o corpo de vez em quando, mas, né... E aquela coisa de sou cristão, mas aquela resposta massiva, mas o que você sabe sobre, ou quando pegou uma Bíblia, né? Então, isso tinha uma diferença muito grande. Na catequese, talvez, decoramos lá, Êxodo 20, parecendo ano passado. Agora, ali esse casal começou, eu falei, olha, eu tô com um problema assim, assim, assado. E aí, tudo que eu perguntava, essa liderança espiritual me dava capítulo e versículo. Eu falava, não. E aí, eu que gostei sempre de estudar, eu ia para aí e tome. Não. E não aí é que eu tá aqui perguntava, ela mesmo? jogava, eu falava, mas sabe muito, é muito inteligente, vamos lá, vamos estudar, vamos ver, vamos o que é aquilo. Ela me encantou. Sim. Que aí, de outra forma desproporcional, o que eu fiz? Entendi. Mergulhei. Aí era de segunda a segunda, era escola de liderança, era teologia, era ajudando a comunidade a crescer, era abrindo minha porta da minha casa para estudo bíblico, era célula, não sei. Não. E aí eu comecei a separar a turma toda do outro lado. Falava, meu Deus, a Lauren. Então era tudo muito, fazia bem, eu gostava, fazia sentido, eu mergulho, sem preguiça. Até a hora que eu começo a ver que, opa, Peraí, eu tô feedback entrando... dos colegas. Menos. Que aí é muito dogma. Calma. Isso é uma placa de igreja. Calma. Dá pra você dar uns passos para trás, viver o princípio. Vamos pro caminho da luz, mas sem ficar com as bandeirinhas. Então, de novo, eu consegui... imagino, né? É um treino ainda. Mas unir de uma forma melhor, né? Esse lado, tanto para casa como... Esse equilíbrio. porque, na verdade, eu não resisti mais com essa Sim. calma. Não é um crime eu dizer para as pessoas que eu, sim, tenho um dia livre da semana. Isso para mim era tão dolorido. Eu dizer que eu estava desocupada, porque por muitos anos era sinônimo de realização. Eu dormia estafada, com ela entupida, sem tempo para nada, negando o convite. Aquilo era um vício, mas eu não tinha tomado consciência, porque eu tinha vergonha de dizer que não estava fazendo nada sábado à tarde. Eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha compromisso domingo, eu só estava com a família. Parecia que tudo aquilo era um... Olha, eu vou falar para você aí, mulher, que eu tenho certeza que várias estão ouvindo
e sentem isso. Eu vou falar uma experiência minha, tá? Hoje, lá no trabalho, eu tenho 7 meninas e um menino, coitado desse menino, né? Mas ele sofre com a gente. Bendito fruto. Bendito. E eu ainda estou passando esta fase. Porque como eu sempre fui muito ativa no processo, quando você passa, você não está inteiramente no processo e você demanda, é difícil você desassociar um pouco disso. Então, às vezes, eu marco para fazer a unha à tarde. Eu me sinto muito mal. E aí eu comecei a pensar, por que eu estou me sentindo tão mal? Às vezes, quando a gente tem flexibilidade de horário de trabalho, às vezes você não trabalha até 1 da manhã, porque você tem que entregar alguma coisa que não deu tempo de fazer porque você estava fazendo com as crianças. Qual é o problema de você fazer a sua unha à tarde, enquanto outras pessoas estão trabalhando nessa equipe? Qual é o problema? E aí eu comecei a pensar e entender o que estava acontecendo comigo. Então, assim, a culpa, vamos lá, voltando, mulheres que carregam culpas, isso é uma coisa que a gente tem que contar para elas, que assim, Deus não quer que a gente carregue. Ele falou que era só dele o fardo. Então a gente tem culpa se a gente trabalha demais, se a gente trabalha de menos, se a gente está fazendo de um jeito X ou se está fazendo de um jeito Y. Então, assim, permeia na nossa cultura um papel da mulher em que ela é uma mulher super poderosa, né? A Mulher Maravilha. E que ela dá conta de tudo. E ai de você se você não der. Né? E aí eu venho com uma pergunta para você. Como é que a gente alinha uma carreira? Aí eu queria entender de você o que é uma carreira de sucesso para você com princípios cristãos. Porque assim, o que Deus espera de nós como mulheres? Né? No nosso papel como esposas, nosso papel como servas. Vamos falar antes, de prioridade. Nosso papel como servas de Cristo, nosso papel como esposas, nosso papel como mãe e o nosso papel na sociedade. Como é que a gente equilibra essas coisas? Nessa tua ordem. É Deus em primeiro. Eu em segundo. O eu, entenda bem, é o autocuidado mesmo. É uma preservação. É cuidar do belo. É se amar. É se aceitar. Não vem antes da família. É o eu. Não existe uma mãe, eu vou falar agora de exemplo, de referência, né? Se você não veio antes. Ou uma admiração de marido, tudo com esse autocuidado, porque também é da natureza dele ele olhar o belo, ele é visual, ele é... Então, assim, e claro, de novo, com essa conexão divina, né? Ele vê essa ordem. Sim. Ele tá vendo essa sequência. Terceiro é família. E aí vem o produzir, o fazer, o multiplicar o belo, essa semente, esse que você pode chamar carreira, né? Eu sei que tem muitas que nomeiam e fazem com muito orgulho a própria maternidade. Sim. E eu vou falar agora no meu universo corporativo, as que vieram perto de mim e que a gente deu ROI maravilhoso como boas administradoras do lar. E a casa era o CNPJ, eu vou falar fantasia para o nosso método. E a mulher que gere uma casa, administra a casa, entende, ela é a carreira mais valiosa, que dá mais retorno. Eu demorei muito, Débora, muito para entender. Porque eu não vou nem ser vítima do fui enganada, porque eu me deixei. Mas é muito importante eu dizer para você, mulher que está em casa, que depois de você, a tua casa, a tua família, tem que ser a tua principal carreira. E se tiver dentro do teu contexto, da tua família, do teu companheiro ou não, se é mãe solteira ou não, a possibilidade, sim, de você ir atrás de recurso financeiro através do teu, enfim, teu hobby, do teu belo, do teu gosto, da tua aptidão, né? Seu dom, seu talento. É isso. Talento, essa é a palavra. Tem que servir, né? Eu falo tem que, eu falo não só para... Mas vai se encontrar. Mas é só não errar a ordem. Aí a gente vai agora para um papo um pouquinho mais sério.
Nós vamos falar sobre uma frase que é bem conhecida, que é assim: muitas mulheres são viúvas de maridos vivos. O que isso significa na prática para você? Como é que você enxerga isso? Outro podcast. Gente, fica para a próxima. Obrigada, na prática, pulou. A gente não precisa estudar muito para ver como é que a sociedade a gente está inserida. Só que nós estamos aqui em grandes cidades, então a gente tem algumas particularidades de cidade grande que não necessariamente vai se aplicar em cidades menores, interiores, que são outros ritmos. Uhum. Só que, vamos falar socialmente, o ritmo que se está vindo, muito homens, meninos, que ainda, independente da idade, não está chegando à maturidade. Essas mulheres estão órfãs. Vou tentar ir por outro caminho. Vamos lá. Nós mulheres somos a responsável por essa criação. Do mesmo jeito que a gente cria menina, a gente cria esses meninos. Uhum. A gente precisa formar, né, dentro da nossa habilidade, da nossa natureza, com o amor, com a nutrição, a gente tem uma capacidade. Mas é o pai, é o homem que dá força para a vida, que dá a coragem, que empurra do barranco. Com essa ausência de masculinidade, maturidade, espiritualidade, nós estamos tendo poucos treinadores no papel paternal desse homem que está ficando menino, adulto, por criação de mães solteiras, que muitas vezes a mãe realmente infantiliza, está solteira. Tá. Não, eu estou dizendo que às vezes ela não tem companheiro. E sim, se ela faz uma criação com esse nome de pai, sai desse... Não existe isso. Você vai ser mãe e coisa que só a mãe vai dar, energia só feminina vai dar. Sim. Tem coisa que, infelizmente, com a ausência da paternidade, nós não queremos substituir. Não. E acabou. Então, não existe esse pai, não existe esses apelidinhos que a gente romantiza. Não existe. E muitas vezes, quando está presente esse homem, ele talvez também ainda falta essa maturidade. Ou porque ele vem dessa criação, dessa mãe, Sim. né, dessa energia excessiva feminina, e está desequilibrado. Então, a gente não precisa ir muito longe para ver o nosso círculo que há um desequilíbrio. Né? Eu digo desses papéis, dessa responsabilidade, que é aí onde entra essa ausência cristã, que é onde a gente precisa dar voz aqui no Óbvio Cast. A gente precisa chamar os homens para o conhecimento, para a educação, para a responsabilidade, porque a paternidade é uma decisão. Assim como maternidade, mas é engraçado, né? Porque assim, se a gente olhar para a cultura, vamos falar de uma forma, vou ser bem lúdica aqui. Se a gente olha hoje para o entretenimento que você assiste na televisão, a figura masculina, seja em desenho, seja no filme, o homem, parece que o mundo quer diminuir o papel do homem. O homem, vamos dar um exemplo, vai. Quem assiste? Você assiste os Simpsons? O Homer é o cara mais lesado do universo, né? A gente tá brincando aqui, mas assim, são inúmeros os exemplos que a gente vê. Aí volta aquela palavrinha linda do empoderamento feminino. Que a mulher, sozinha, ela consegue, entendeu? Então, assim, eu consigo assumir o papel aqui. Óbvio que existem situações em que as mulheres, elas estão sozinhas. Às vezes não por opção, enfim. Mas o grande problema é quando as mulheres decidem estar sozinhas, mesmo com um companheiro. Porque aí não deixa o companheiro, não deixa o homem, o pai, ser o homem, né, da casa. Concordo. Tá vendo? Falei que a gente ia concordar. Eu disse pra você. E é perigoso você, mulher, que sente que você está se defendendo, você está, lógico, na tua responsabilidade, buscando o teu recurso, e não está sabendo ser aquela gatinha para achar o macho alfa. O que eu quero dizer com isso? Que nós, na energia masculina, nós atraímos meninos. E é mais fácil a gente sair criando adultos, homens que viram mais um filho,
e a gente desequilibra porque a gente assume, não deixa fazer, não dá permissão, porque por muito tempo funcionou para mim, né? Mas aí quando eu vi, eu falo, como assim deixar abrir? Como assim deixar carregar a sacola? Como assim deixar que leve o carrinho? Porque é tão instintivo quando a gente tá com filho, quando tá com tudo, quando a gente viu, a gente já carregou, já foi, já voltou. Se for esperar alguém pra... Então, calma. Vamos deixar eles serem homens. Vamos dar um passo para trás. Mesmo nós temos a capacidade Sim. de fazer atos pequenos, nós precisamos valorizá-los. Sim. E também entregar o que é deles para eles e enaltecer. Você sabe que, assim, existem mulheres que têm mesmo uma característica muito forte, né? Mulheres que são mais resolutivas, por conta até de temperamento. Então, pensando nisso, é uma boa dica para aquelas mulheres que são mais resolutivas, ouvir mais. Eu, assim, quem conhece eu e o André, bom, tem episódio aí, né, Rony? Eu e o André aí. O André, ele é mineiro, ele é pacato, sabe assim? Ele faz piada, ele é bonachão, ele ajuda todo mundo. E eu sou isso aqui, ó, 220 e tal. Quantas vezes eu não tive que... Demorei para aprender, mas fala assim, calma, tem o tempo dele, vamos esperar o tempo dele, não precisa ser o seu. Tem umas piadinhas de meme aí que você fala da mulher colérica com o marido, como fala? Com o marido fleumático. Ela pede para ele pôr o garrafão de água, aí ele tá fazendo uma coisa super devagar, ela já foi lá, já abriu, já virou. É uma piada, mas assim... Nós temos também que entender quem nós somos e como é o nosso companheiro. Mas a gente tem que saber o nosso papel. É isso. Então, dentro do plano de Deus, e isso é uma palavra que dói no ouvido das mulheres hoje em dia, dói. O ser submissa não é ser menos, não é você ser... saber menos do que ele, não é você não opinar de forma nenhuma, é ser uma auxiliadora daquele que tem um papel, é deixar quem tem um papel X fazer o papel dele. Porque aí a gente não está sendo nem líder. Aqui é um corte, e merece um belo de um corte. E tem que ir pro Instagram. Parar de achar que é muito mais uma obediência, e tudo é tão organizado e tão perfeito, que se a gente compreender, se ele está abaixo de Deus, o prazer que é servir a missão. A submissão está muito longe dessa forma errada que todo mundo está se estufando para dizer, eu não, por que você não viu? Por que você não... Então a desordem está feita e o preço é alto. Agora, se você está em harmonia e está tranquilo, segue em paz. Agora... Garantimos. Se todo mundo estiver dentro do teu papel, a probabilidade já está tudo perfeito. Porque era plano de Deus. É plano de Deus, então tá não tudo tem pronto. Como. Eu separei aqui, ó, em Efésios 6:22. Deixa eu ler aqui. Paulo fala o seguinte: enviei-o a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. A gente está falando sobre submissão com valor bíblico, um valor mal compreendido. Mas a gente também tem o exemplo da mulher de Provérbios 31. Que assim, eu vou falar para você a minha opinião e aí eu quero ouvir a tua. Quando a gente olha para a mulher de Provérbios 31... ali está se dizendo de uma mulher que, em resumo, seria um modelo de mulher muito difícil de se achar. Não é? Só que ela cuidava da casa, ela tinha servas, então a gente só sabe da ordem daquilo que a gente sabe fazer, certo? Ela era dona de vários negócios. Ela levantava cedo. Ela negociava, mas ela cuidava dos filhos e o marido, fala que o marido e os filhos a enalteciam, tinham orgulho daquela mulher. E que assim, é mais difícil encontrar uma mulher assim do que uma joia preciosa. Então, quando a gente tem vamos falar dentro do contexto cristão,
Existe um pouco ainda desse lance do a mulher trabalha, a posição de liderança, ou fica em casa, e o mundo falando, não fique em casa. Você foi criada para muito mais, né? E aí a gente olha a mulher de Provérbios 31, que ela faz todas essas coisas, mas ao mesmo tempo ela está em total harmonia com a sua família. Então eu quero ouvir de você, olhando para a mulher de Provérbios 31, que é uma mulher muito bem sucedida, ao meu ver, não só em termos de trabalho, mas na família, que ela encontrou um equilíbrio. Como é que a gente se espelha hoje nesse mundo doido que a gente está com a mulher de Provérbios 31? A sabedoria está ali e a frase é clara, independente da tradução. De qualquer Bíblia, que qualquer um que abrir, ou for para a internet, Provérbios 31, primeira frase, ela é sábia. O acordar antes da hora, para você servir, para que você possa ter a oportunidade de colocar a mesa. Aí tá aqui a etiqueta. Tá aqui o voltar à mesa, onde a gente desandou. Né? Desandou, eu digo assim, é o contexto de hoje, cada quarto uma TV, come a hora que está, cada um com uma jornada, come no sofá. Assim, do celular. Lanche rápido, bancada americana, estilo de, né? Sim. Enfim, cotidiano, e cada um com a sua justificativa. Então, é muito simples para que a gente possa obedecer cada linha. Acorda cedo, simplesmente coloque a mesa, prepare os filhos, que é tudo que a gente falou antes. Vamos servir, vamos mostrar o que é o belo, vamos ser exemplo. E os cuidados, né? E se apaixonar por isso. Porque aí a gente volta para essa, que é o tempo que eu levei e que eu resistia. E que eu tinha... Voltando a falar sobre submissão, eu me equivoquei aqui. Eu li Efésios 6, 22 e Efésios 5, 22. Só um capítulo a menos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Quando a gente lê isso, vamos lá. Eu nasci num lar cristão. Eu vi o exemplo da minha avó, da minha mãe. E aí eu entendo que eu fui criada de uma forma assim, entendendo o que era submissão, mas ao mesmo tempo totalmente preparada para o mercado de trabalho. Vai fazer a faculdade tal, vai fazer a pós tal, e você tem talento para isso, tal, lá. Quando eu casei, gente, eu não sabia fazer um feijão. Liguei para minha avó em desespero. Minha avózinha linda que tá lá com Jesus. Falei, vó, eu não sei mexer nessa panela de pressão, como é que faz? Enfim, eu só entendi realmente o que era o papel de uma mulher submissa quando eu entendi a minha submissão a Deus. Então, assim, aqui, Paulo tá falando, que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Óbvio que nós estamos falando de degraus diferentes de liderança, porque Deus ele é perfeito, ele não erra e os nossos maridos erram. Desculpa, maridos, vocês erram a gente só de vez em quando. É um treino isso. É um treino. Então, eu digo assim, é um desafio bom e não tenho medo de dizer que somos imperfeitos nos relacionando com outro imperfeito. Então, esse negócio de homem, mulher, o aprendizado de se submeter, tem aprendizado aqui também. Né? O perdoar, é uma sucessão. É tanta coisa que a gente se constrói, é tanta coisa que eu digo assim dentro do relacionamento. Para mim, a evolução espiritual está ao se relacionar. Porque a doação, o crescimento, o perdão, entre várias outras habilidades comportamentais, eu nunca vou comparar com nenhuma outra relação do que a conjugal. Então, é disparado quem está certo, quem está errado, quem pecou, pecadão. Viu? Entenda o valor, né, de servir, a essa missão. Porque aqui mora a nossa evolução. E lembrando que a gente só lembra desse pedaço, né? Falando da submissão.
mas também tem o papel do marido, de amar a sua esposa. É que muitas vezes nós estamos falando aqui, às vezes com mulheres que os maridos ainda não conhecem a Cristo, né? Mas, ao mesmo tempo, Paulo ensina os homens a como amar as suas esposas, de dar a sua vida por elas, assim como Cristo fez com a igreja. Então, é muito importante quando a gente entende os dois entendem qual é o papel, ao mesmo tempo que a gente se torna numa missão, ser o submisso de alguém que daria a vida dele por você. É tão lindo e é tão sério que se a gente verdadeiramente compreendesse isso, eu, na minha humilde, eu creio que é muito mais difícil morrer pelo outro do que submeter. Sim. Então, eu tô dizendo, dentro dessa natureza, às vezes até parece desproporcional e injusto. Sim. Não, é inegociável. Se há, lógico, um entendimento e uma obediência clara sobre essas duas responsabilidades, pedidos, comando, orientação para cada papel. Então, talvez as mulheres resistiriam menos, sofreriam menos e teriam menos consequência em relação a isso. E a mesma coisa o homem que desconhece. Né? Mas, de novo, adoro focar a energia, a responsabilidade para quem está aqui ouvindo, né? Sim. Buscar o seu, fazer o seu melhor. E se eu puder falar para as mulheres independente se teu companheiro atual está distante, se o critério de chegada não foi selecionado na hora certa, no tempo certo, com a maturidade certa, entre vários outros contextos, já calhou, seja você a Bíblia dentro da sua casa. Isso mesmo. E construa. E esse entendimento chega. Ore, creia. Ore. Que ele prepara. Isso mesmo. E o poder da oração de uma esposa, para quem aprende, entende, busca, se você está aí ouvindo, não se explique. E nem, ela está falando isso porque ela não sabe com quem eu estou. Fique em paz, só confia. É isso mesmo. Ore. É isso mesmo. E lembrando que pedir sabedoria para Deus que Ele dá liberalmente. Acreditando. Ore, crendo. Não há que Ele não vá atender. Vamos falar um pouquinho agora? A gente saiu de uma conversa um pouco polêmica. Agora a gente vai falar sobre uma expertise sua e que você hoje dá treinamentos, eu quero entender melhor, queria que as mulheres entendessem melhor, falando sobre a etiqueta. A etiqueta, ela vai além das boas maneiras, ela vai além de traquejos sociais. Onde que a etiqueta entra dentro dos relacionamentos? Conta um pouquinho pra gente. Fala um pouquinho de como você trabalha com isso. Ih, tem tripé, gente. Não, então vamos lá. tudo é 3, né? É 3, então tá bom. Eu já falei. Outro dia eu vou contar, pessoal dos bastidores. Eu fui tomar um café com ela e eu assim, na mesa, assim, eu falei, Lauren, nunca, às vezes e sempre. Ela falou, parabéns, mas eu não fiz nada daquilo. Voltando, vamos lá. Para, Débora. São 3 fundamentos que a gente tem que diferenciar como as boas maneiras é quem eu sou, o comportamento que tenho, o que aprendi, como faço, às 24 horas, independente do que me acontece, do que... boas maneiras. É o que socialmente eu entendi, aprendi, me ensinaram como certo e errado. Boas maneiras. Protocolo é uma palavra mais regrinha. Para, de novo, socialmente... nos apoiar com o que pode e não pode. Etiqueta é sobre o outro. Etiqueta... etiqueta é regra. Não, é protocolo, calma. Etiqueta é boa maneira. Tá misturado, mas a ver o outro, foco é o outro, o principal é o outro. Não vamos sem desordem. Então, vamos lá. Como é que a etiqueta entrou na minha vida? Quando eu vi que era sobre relacionamento. Quando eu vi que podia dar limite para... respeito, cuidado, atenção, todos os adjetivos para com o outro. Então, assim, toda desordem é uma desobediência na boa maneira, ou no protocolo, ou na etiqueta. Quando eu tenho dificuldade de olhar para o outro, me falta etiqueta.
Quando muitas vezes me falta, eu falo regras internacionais, porque existe etiqueta internacional, existe uma linha europeia, existe uma linha americana, tá, mas qual é? Quanto mais informação, quanto mais formal, mais fácil descer para a informalidade. Sim. Tudo conhecimento, tudo é assim. Sim. Agora, ninguém é obrigado a nada, mas eu costumo dizer, quer conviver melhor, quer conectar melhor, passar mais confiança, aonde quer que você atue. Independente se está escrito etiqueta corporativa. Porque é para você, sobre você. É na sua casa. Então, é assumir o comando da vida pessoal e profissional. Só que esta nomenclatura, é muito bom você ter me dado essa oportunidade para desmistificar o que muitos ainda, por história, veem a referência histórica de realeza, de classe social. Porque sim, se originou num ambiente assim, começou assim, para diferenciar mesmo. Então, as pessoas classes. trazem... porque se eu for para Luís XIV, é outro podcast, mas é assim, aonde tinha talher, onde não tinha talher, é aonde eu precisava ser inserido, eu tinha que saber aquele comportamento para demonstrar que fazia parte de... Então, a etiqueta em si, né? Só que, historicamente, a gente veio trazendo, né? Muitas referências que hoje a gente precisa entender que tem a ver com o outro. Então, você sabe que você está dando um exemplo aí, eu fico pensando, por exemplo, não tem nada a ver do que aconteceu hoje, mas o que é uma etiqueta e o que faz parte de impacta no relacionamento? Quando você atrasa um compromisso, você não está pensando no outro que chegou no horário, né? Ou quando você responde um e-mail de um jeito X, é porque você... vamos falar de uma etiqueta corporativa. É porque você não está pensando em como o outro vai ler e receber aquela mensagem. Tô certa? É exatamente isso. É isso. Então, quando eu trago para essa área profissional, nada mais é do que proteger a sua reputação. Sim. Então, é claro que a partir do momento que você consegue colocar o outro como um ponto de, né, importância, ou eu me importo... e vamos falar de qualquer negócio com fins lucrativos, nós dependemos de bons relacionamentos. Sem então, dúvida. Isso é para o network, isso é para a sua equipe, isso são para os seus pares, isso são para os seus sócios, futuros parceiros, tudo é relacionamento. Então, essa nomenclatura, etiqueta corporativa, nada mais é do que proteja a sua reputação. Sim, tenha interesse por ser um ser humano mais atento a esses detalhes para ir para outro degrau numa outra velocidade. Porque a gente cria resistência com muitas lideranças que já têm resultado financeiro ou cargo. Por quê? Para quê? Frescura. E eu costumo dizer quase uma falta de responsabilidade. Porque é assim que na verdade, eu venho categorizando quando eu entendo que quando a gente para de buscar ou acredita que não precisa mais, é quase um desserviço. Concordo. Então, se a pessoa, claro, não tiver nenhuma dificuldade ou limitação física ou algo que a impeça de buscar ser melhor a cada dia, você, mulher, que tem o desejo de ter uma família mais estruturada, uns filhos bem ordenados, bons, né? Vamos falar assim, filhos para uma sociedade. Sim. Porque né? nós Uma estamos criando futura. isso. É muita responsabilidade. É muito. A gente não pode achar que tá bom, o que minha mãe ensinou, o que eu faço até hoje funciona. Não. É perigoso. Então, se indigne com o que eu faço esse ano. Não, qual foi a última vez que você buscou, que você aprendeu, que você buscou recurso? Hoje a informação tá por todo lado, selecione o que você consome. Então, assim, tem que ter indignação. Sim. Então, a provocação é saia de onde você está, porque a tua responsabilidade hoje, quanto mais informação, mais conhecimento, mais recurso novo, mais exemplo e, lógico, todo um meio se beneficia. Sim. Então... Até como nosso papel como mãe é o quê? Criar, porque eles não sabem. E você falou, olha, meus pais me deram o melhor daquilo que eles tiveram. Então, o que é que nós temos? E dar o melhor para os nossos filhos. Então, se a gente se equipa, se a gente se prepara, eu vou dar o melhor para os meus filhos. A gente olha a geração hoje, como é que tá. É uma geração que não é comprometida dentro do mercado de trabalho. É isso. E aí, como é que vai ser? Eu olho para os meus filhos que eles ainda são pequenos.
Então, como é? Eu outro dia estava brincando, eu falei, olha, gente, se meus filhos forem só proativos, eles já ganharam de muita gente. Porque a técnica, às vezes, ela vem depois dos comportamentos, né? Isso é uma coisa, isso é perigoso. Isso é extremamente perigoso, porque como é que hoje a geração se comporta? Não existe mais verdade absoluta, eu faço aquilo que eu quero do jeito que eu quero, e os pais perdem o controle, né? Eu tenho 3 filhos em idades diferentes, eu estou em 3 grupos de WhatsApp de mães, amém? Ouvi um amém, que é muito legal. Cara, gente, eu vejo ali, de forma muito clara, filhos que reinam dentro de casa. Então, não tem figura paterna e nem materna, porque os filhos reinam. E aí entra uma etiqueta. Obrigado pela voz. É essa voz que nós precisamos levar. Então, é esse convite que a gente precisa fazer. É essa consciência que eu hoje abraço com a maior responsabilidade. Amo trazer esse tipo de provocação para nós mulheres. Sim. Saiam de onde estão. Busquem informação, recurso. Hoje, né, não se tem ainda, infelizmente, no Brasil, curso de educação parental, mas estamos num processo que isso vai vir, vai surgir. A psicologia está se reunindo de forma pesada para conseguir trazer... Infelizmente, a gente não tinha muita comprovação científica, enfim, nesse processo, mas hoje é muito mais fácil não resistir a isso. E mesmo com toda a informação que a gente ainda negligencia o formato de educação, sabendo coisas que... Eu digo assim, porque na minha casa quem manda sou eu. Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque qual é a informação que você tem, Sim. a referência que você tem. Ou dá para ser melhor, ou o que foi realmente tem sido suficiente, né? E a gente pode pagar um preço muito alto e espero que não seja de uma forma tardia. Fala para mim um pouquinho dentro do ambiente, a gente falou do corporativo, a gente falou dentro de casa, mas existem também um papel de etiqueta cristã. O que seria esse papel de etiqueta cristã? Conta para mim. Esta é a pergunta de $1 milhão. É tudo a mesma coisa, com nomenclatura diferente quando eu quero olhar para o próximo. Nosso crescimento está com o próximo. O meu desenvolvimento são nas relações com as pessoas. A responsabilidade que eu tenho de buscar, não só o princípio, o valor milenar, porque ele é o caminho, ele é a luz, ele é o... Então, é como se tudo que eu fui fazendo de forma paralela com outras instituições, com outras formas de, enfim... Formatos. Eu vou falar de um jeito bem didático e simples. Genéricos da Bíblia. Ponto. Até a multinacional que por muitos anos defendi, né, esse norte-americano, que é esse autor que, meu Deus, a empresa é centenária porque é um plágio fidedigno de uma área corporativa prática Com cristã, princípios cristãos. e que assim, por que funciona? Porque pega de ateu e todo mundo na linguagem corporativa passa a vivenciar, testar aqueles valores, aqueles princípios, aquelas condutas de liderança, de comunicação. Estamos falando de habilidade interpessoal, estamos falando de etiqueta corporativa, estamos falando de etiqueta cristã, que nada mais é do que o outro dentro desses princípios. Então, qual o caminho, qual o título que você quer, eu não sei qual te agrada. Só estou fazendo a provocação de que entenda quais são eles. Os milenares significa atemporal, inquestionáveis. Sim. Por isso que a empresa é centenária, porque ela já está estruturada. Não tem como isso daqui falhar. Eu falo assim, muitos métodos, processos, Sim. tudo que você vem só realmente vai trazendo na cadeia da liderança. Aquela primeira pergunta. Dessas habilidades interpessoais. Tem como. E é tudo bíblico. E tem os princípios para isso. Para você conseguir a cooperação, essa base tem que estar estruturada dessa relação fortalecida. É como se eu fizesse depósitos emocionais para construir essa relação, para sair dessa base, para ir para a tentativa da cooperação. E a melhor liderança que todo mundo quer é da influência, que é a ponta da pirâmide, que eu só chego ali. O que é isso aqui? É quando não é autoritarismo de uma maternidade, não é autoritarismo de um crachá. É a influência que eu construí com princípios
E isso leva tempo para Sim. ter credibilidade e respeito de seguir pelo exemplo. É muito. Não tem quem derrube. Não tem quem derrube e enfrento e desafio qualquer pessoa que pense diferente, ao contrário, em relação a essa ética cristã. Você sabe o que é engraçado? Agora quem vai provocar sou eu. Olha só. Tantos cristãos buscam livros seculares e joia, ok. Tem muito método muito legal falando sobre liderança, planejamento, etc, etc. Mas ele poderia, se ele se pautasse totalmente na Bíblia, ele conseguiria tudo aquilo que ele precisa. Qual foi o maior líder que pisou nessa terra, Débora? Jesus. Pode acabar o podcast. Acabou. Por que que a gente resiste, quer pegar referência, quer pegar... Não. Fica tranquilo, você tá praticando alguma coisa que é uma linha que você... Pode ficar tranquilo. Ele só tá com outras palavras e se tá funcionando, e se tá com paz na alma, é porque ele tá funcionando, porque ele só vem com outras palavras o que já funciona há milhares de anos. E testei, hein, treinamento. Testei técnica. Todos os nomes que você pode imaginar de processo e metodologia, vão divergindo quando começa a fazer sentido, quando começa a ter aderência, quando começa a ter bem-estar, quando começa a ter um resultado para com o outro. Você pode ir para a fonte. Tá lá, em algum lugar, não sei aonde. Mas tá lá. Tá lá. Tá lá. Você sabe que eu dei uma palestra uma vez e eu estava falando sobre planejamento. E em cada slide eu usava um provérbio. Inclusive, existem vários provérbios que falam sobre... tem um que é ótimo, que ele fala que aquele que não se planeja na obra, não planeja o quanto vai gastar na sua obra, será envergonhado. Para e pensa. Quantas vezes a gente passa no nosso condomínio, sei lá, onde você mora, aí você vê aquela obra que está há anos, parada, está na metade, que acabou o dinheiro do cara. Foi uma falta de planejamento. Isso está lá, gente, na Bíblia. Foi Salomão que escreveu há trocentos mil anos atrás. Para e pensa nisso. Então, assim, é algo que nós temos que lembrar que o Manual do Construtor, que a Bíblia, ela é atemporal. Né? Então, pensando nisso, eu queria que você desse quantos conselhos você quiser, mas práticos para as mulheres cristãs que assumiram o comando da vida delas sem perder os valores bíblicos. Você tem alguns exemplos práticos para que essa mulher se atente? Olha, você tá assumindo o controle, ok. Seja por uma opção, ou seja porque você está num momento de vida em que você está sobre um comando, você está sobre uma liderança, ou sendo uma liderança. Como que a gente pode usar um conselho bíblico para que essas mulheres não percam esse equilíbrio? Foi muita coisa junto. Mas Desculpa, deixa eu tentar trazer. Eu gosto de atrapalhar. Por uma frase. Não, é porque assim, ó, eu vou para a linguagem a linguagem simples. Onde nós ficamos na praia. Vaidade e orgulho. Todo desafio, dificuldade que a gente está vivendo, está enxergando, está negligenciando, está vitimizando, está... Não estou dizendo que não é legítimo o teu momento, seu desafio, sua dor, não é nada disso. Para e desce. Tenta desplugar, porque o que nos sabota, tudo, orgulho ou vaidade. E não tem, pode meditar aí. O passo para trás, bíblico, é humildade. Ai, que óbvio. Mas é um grande desafio, não é simples, não é fácil. Mas tem que ser dito. Busque ajuda. Saiba o que falar para quem e como. Agora, quem vos fala, a pessoa da comunicação, não é tudo que eu posso falar para todos.
Seja sábia de pensar para quem você pode falar determinado assunto, sofrimento, dor, momento. Então, nós temos, sim, recursos, facilidades hoje para buscar profissional da área, seja uma terapia. Mulheres, não chorem sozinha, não sofram caladas, não se enterrem ou por vergonha, ou por medo, ou por qualquer constrangimento que você possa estar sentindo hoje. E ajuda espiritual. Uma pessoa que tem uma maturidade maior que a sua. O aconselhamento importante está neste caminho, neste horizonte, neste norte, nessa luz. Ah, não frequento nenhum lugar. Ah, não tenho conhecido porque eu estou isolada na minha bolha, no meu dia a dia, na minha dor. Não se explique. Evolua. A humildade não se sabote. Busque informação, recurso. Mulheres se curam entre mulheres. Mulheres que estão dispostas, estão juntas, unidas. Mulheres, enquanto a gente está em silêncio, independente do que você está vivendo hoje, essa inflamação não passa. Quando eu compartilho, quando eu encontro similares, quando eu sei onde orar, como endereçar, o alívio de a gente conseguir ver luz é maior. Não fique sozinha. Seja humilde e busque ajuda. Você vivenciou na prática exemplos de transformação de mulheres que buscaram, aplicaram esses princípios e que elas tiveram transformação de vida? Outro podcast. Olha, a gente já tem 3. Rony, pode colocar ela lá. Pode colocar. É um desafio, porque assim, quando eu vou dizer assim, os maiores momentos de virada que eu pude, de AD, presenciar, são momentos de ruptura, são momentos de dores, são momentos difíceis, são momentos urgentes, são momentos de ira, momento de raiva ou indignação. Escolhe o adjetivo que, quando a gente é tomado por isso, se a coisa que, o caminho que aparece, que chega, a opção, seja espiritual, seja um rumo de um princípio correto, de um valor correto, de algo pavimentado, é como se fosse uma né? A gente fala, céu se abre. Uma luz no... É um resgate. Ali a pessoa quando não há, Débora, nada mais forte do que o poder. Atenção. Quando você decide. Quando você decide. É o universo, é energia, o como. Você só tem que perguntar como. Como? Você vai chegar. Talvez eu não saiba o quando. Sim. Mas acontece. E nada e ninguém segura, impede, nada. Mas isso aqui é tão valioso que valeria tudo. Se você entendesse que num plano, um planejamento, num ROI, uma micrometa, um objetivo, você tem que decidir de todo o coração. Porque sabotadores, desafios, tudo pode passar, o tempo te todo, cruzar. São coisas que te distraem, Sim. prioridades que mudam. Então, assim, não decidiu. Então, os grandes momentos, eu não tenho 1, 2, 3, 4, 5 histórias. É na decisão. E eu não desejo que seja na dor. Prefiro que seja no amor. Porque também funciona. Quando a gente está aberto. Sim. É um caminho menos E, na árduo, verdade, você está falando, assim, sobre decisão. que também funciona. É que eu me lembrei, assim, a gente sempre fala sobre amar o outro, sobre perdoar o outro, né? Eu tô agora pegando exemplos bem práticos, que acontecem no nosso dia a dia, independe de onde você estiver. Isto é uma decisão. É isso que você está falando. Se você decide amar, a pessoa pode ser péssima. Geração de hoje precisa sentir. Não. Porque se eu não sentir, ou não fizer sentido, eu não tô mais, eu não tenho paciência, eu circulo, E isso que tá perigoso demais pra nova geração. Porque se eu não sinto, tá correndo risco, meu amigo. É isso mesmo. Ou você aprende a decidir
né? E investir, Isso. e trabalhar, e regar, e adubar. E você não vai ver nunca nascer, nem crescer, quiçá florescer. E, inclusive, uma decisão que a gente tem em relação à nossa postura com Cristo. Se você não decidir priorizar seu tempo com Deus, priorizar, olha, vou acordar mais cedo ou vou fazer, sei lá, dependendo do teu horário, vou ter o meu tempo com Deus. Tinha um grande amigo do meu pai que ele chegava do almoço no escritório e ele fechava a sala dele. Todo mundo sabia que eram meia hora que não podiam falar com ele. Ele tinha um cargo X que ele poderia fazer isso. Mas era o momento em que ele estava a sós com Deus, orando pelo dia dele, pelos clientes dele, pelos funcionários dele. Ele tinha aquele momento. E era uma decisão. Você acha que é fácil? A gente, no meio da correria, a gente sabe como é. Então, assim, essas decisões que você está falando são em todos os âmbitos. Inclusive para nós mulheres, com os nossos filhos, com os nossos maridos e com as nossas culpas também. É uma decisão eu não ter mais culpa, né? Eu queria, para fechar, não queria fechar, mas eu vou ter que fechar. Eu queria que você falasse para nós, assim, de forma... Vou deixar você à vontade para falar com mulheres cristãs. Uma palavra, uma frase ou um pensamento que você quer passar para mulheres cristãs que têm encontrado desafios, que estão se sentindo perdidas, que elas não sabem que decisão tomar, elas estão desequilibradas, elas nem sabem daquilo que elas realmente precisam. O que você falaria para essa mulher? Questiono quando a gente está sentindo tudo isso, eu coloco em xeque a própria fé. Porque se a gente se diz da boca, né, desse cristianismo, confiar é sentir a paz, mesmo diante de momentos muito difíceis. Eu vou voltar para aquela ordem. Se tá difícil, pense o quão está... Lembra, Deus não tem favorito. Ele tem os mais íntimos. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 com a sua intimidade com ele hoje, com o teu relacionamento, da tua maneira, dentro da tua aflição, como está a sua nota de intimidade? Autocuidado. Seja intencional. Decida. Mesmo diante de um cenário, dentro do teu recurso que você pode fazer por você, para autocuidado. Temos que ser femininas, não é parecer. Temos que estar elegantes. Então é na postura, é numa higiene mínima de higiene pessoal. Então, assim, não negligencie isso. Porque dentro de um cenário desafiador, eu sei que isso, já vivi com muitas pessoas que têm, né, infelizmente, a depressão e muitas outras coisas que vai acarretando essa desconexão, esse distanciamento e essa negligência. Segue a ordem. Deus, autocuidado. Para conseguir influenciar positivamente os seus. Confia. E isso está imediatamente proporcional à fé. Saiba orar, saiba endereçar, peça ajuda, seja humilde. Isso tudo está ali. E é assim, ó. Todo excesso de aflição tem a ver com o meu distanciamento, tem a ver com a minha negligência, tem a ver com a minha falta a dificuldade para construir ainda aquela área. É isso que você tem que dar atenção. Então, me fala como é que essas mulheres que querem saber mais sobre a Lauren, como elas vão achar você? Me fala. No Insta, onde que você tá? Eu tô na maior parte das redes sociais, então, LinkedIn, TikTok, Instagram,
né? A forma hoje nacional está mais voltada para o Instagram. A gente vai colocar o arroba aqui. Tá. Mas é arroba Loren D'Angelo. D'Angelo. Em Ok. todas as redes é o mesmo nome, Tá. sobrenome, tudo junto. Tá. Qualquer rede. Então, Se ali, eu quero claro, fazer... na bio tem... Então, Tá tudo claro ali, tem tá. site, então Ok. hoje tem domínio com esse mesmo nome, você vai encontrar os produtos, opções, contato, né, com a Tudo lá. equipe. Ok. Isso daí. Então, Muito bem. eu falo, pergunto, claro, meu prazer é ficar à disposição, né? E as oportunidades de conversar cada vez mais, falar mais, provocar mais, porque às vezes está muito perto. A gente que, de novo, procrastina, achei legal, mas... Eu vou dizer uma coisa para vocês, ela é totalmente acessível, só isso que eu tenho para dizer. Isso, assim, eu senti de perto como ela é acessível. Então, é bom a gente ter figuras de mulheres que passaram por situações de desequilíbrio, estão em busca de... Porque eu acho que o equilíbrio total a gente só vai ter lá na eternidade, minha É o que amiga. disse, lá acaba a lágrima, acaba tudo, deve Acaba ser lá tudo, mesmo. então é só lá. Mas se você está em busca de, uma das formas é de fazer uma mentoria, de andar junto, né? Ferro que afia o ferro. Então, aqui a gente vai deixar. Editor, por gentileza, coloque aqui o arroba. E eu também convido você que segue o nosso canal, segue a gente, deixa seu like, siga as nossas redes também, que vai ficar aqui, ó, aqui ou aqui, enfim, que o editor vai colocar. Mas eu quero agradecer mais uma vez pela sua... Eu acho que não vai ser só essa vez. Queria só dar um spoiler. Eu acho que tem tanta coisa pra gente conversar que eu acho que a gente vai ter mais tempo juntas aqui. Sabe qual é o meu maior... Eu agradeço imensamente a oportunidade. Fazer um convite para quem quiser fazer a pergunta aqui embaixo. Sim. No comentário, quiser deixar, enfim, a demanda. Eu quero me dedicar, né, carinhosamente, para poder ou direcionar, ou inspirar, Sim. ou porque eu vejo que muitas pessoas às vezes não têm a condição de se propor para algum dos produtos. Mas, assim, ninguém fica sem resposta. Sim. Porque existe pontes, existem caminhos, existem outros direcionamentos que não necessariamente, muitas vezes as pessoas falam, aquela situação não é meu momento. Não se sabote, né? Sim. Venha, busque, vai ser um prazer enorme, não só aqui nos nossos comentários, mas também compartilhando, porque a gente sabe, se para você o material foi bom, se você acredita que mais alguém poderia ouvir um pouquinho Compartilhe. desse nosso bate-papo, ajude as redes a distribuírem para mais mulheres. Isso mesmo. Querida, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Eu digo mesmo. E você que está aí, não perca nosso próximo episódio, que virá em breve. E eu quero agradecer você que ficou aqui e compartilhe esse vídeo, porque com certeza muitas mulheres vão ser educadas, vão ter insights e, quem sabe, transformações de vida. Muito obrigada. Gente, Amém. ficamos por aqui.